Leitura do dia 119/365. O 1 Crônicas 23 a 25. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 29 de abril de 2023 do Plano Anual. 1 Crônicas 23. Para mais informações sobre a coroação de Salomão e as tentativas de tomar o seu trono, veja 1 Reis 1 a 2. Embora Davi não tenha podido construir o templo, pôde fazer os preparativos, e levou este trabalho a sério. Não apenas reuniu fundos e materiais para a casa de Deus, mas também planejou muitos aspectos da administração e organizou os serviços de adoração. Os leitores originais de Crônicas estavam reconstruindo o templo depois de este ter sido destruído por exércitos invasores, e estas informações sobre seus procedimentos eram de valor inestimável para eles. Os 5 capítulos seguintes demonstram que a organização é essencial para um serviço sem dificuldades e eficaz. Porque este censo foi aceitável enquanto o outro não o foi. Capítulo 21. Este censo contou apenas os levitas, aqueles que eram separados para servir a Deus, e foi usado para organizar o trabalho no templo. O censo não foi baseado no orgulho ou na autossuficiência, como aconteceu no caso anterior relacionado às tropas. Tudo que é declarado sobre Moisés aqui é que ele era um homem de Deus. Que descrição profunda de uma pessoa! Um homem ou mulher de Deus é aquele cuja vida reflete a presença, as prioridades e o poder de Deus. Os sacerdotes e os levitas tinham trabalhos diferentes dentro e em torno do templo. Os sacerdotes estavam autorizados a executar os sacrifícios. Os levitas eram separados para ajudar os sacerdotes. Estes faziam o trabalho de anciãos, diáconos, administradores, assistentes e músicos, estavam também encarregados do transporte de utensílios e reparos, quando necessários. Tanto os sacerdotes quanto os levitas eram da tribo de Levi, mas os sacerdotes também tinham de ser descendentes de Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel. Os sacerdotes e os levitas eram sustentados pelos dízimos de Israel e pela renda de certas cidades que lhes foram dadas. A adoração na casa do Senhor não poderia ter acontecido sem os esforços combinados dos sacerdotes e dos levitas. Suas responsabilidades eram diferentes, mas igualmente importantes para o plano de Deus. Não importa qual seja o seu trabalho na igreja, você é importante para que a congregação funcione de modo saudável. 1 Crônicas 24. O serviço no templo era altamente estruturado. Isso, porém, não trazia qualquer impedimento ao Espírito de Deus. Antes, fornecia um contexto ordenado para a adoração. Observe a passagem em 1 Colossenses 14:40. Às vezes pensamos que o planejamento e a estruturação não são atividades espirituais e, por essa razão, podem atrapalhar a espontaneidade da adoração. Mas a ordem e a estrutura podem nos dar a liberdade necessária para que respondamos a Deus. A ordem conduz a glória a Deus, quando experimentamos a alegria, a liberdade e a calma. Isso acontece quando planejamos sabiamente, com antecedência. Este Aimeleque era filho de Abiatar e neto de outro Aimeleque, um dos sacerdotes que foram massacrados por Saul, 1 Samuel 22:11 a 18. Abiatar e Zadok também eram sumos sacerdotes sob o governo de Davi. Um estava em Jerusalém, onde a arca de Deus era mantida, e outro estava em Gibeão, servindo no tabernáculo. A partir deste versículo e do texto em 18:16, parece que Aimeleque começou a assumir alguns dos deveres de Abiatar,
à medida que seu pai envelhecia. Os descendentes de Eleazar estavam divididos em 16 grupos, ao contrário dos 8 de Itamar, por 3 razões. 1. Eleazar recebeu o direito a partir de seu nascimento, porque seus 2 irmãos mais velhos, Nadab e Abiú, haviam sido mortos, Levítico 10. O direito inato incluía uma porção dobrada da propriedade do pai. 2. Seus descendentes eram maiores, em número, do que os de Itamar. 3. Seus descendentes tinham maior habilidade de liderança. Estes 24 grupos organizaram o funcionamento da casa do Senhor. Cada um destes 24 grupos de sacerdotes servia em turnos de 2 semanas, durante todos os anos, na casa do Senhor. O restante do tempo servia em suas cidades natais. Este sistema ainda era usado nos dias de Jesus, Lucas 1:5-9. Zacarias era um membro da divisão de Abias. Durante seu turno no templo, um anjo apareceu-lhe e predisse que ele teria um filho, João. 1 Crônicas 25. Havia muitas maneiras de se contribuir com a adoração no tabernáculo. Proclamavam as mensagens de Deus, ofereciam ações de graças e louvores. E tocavam instrumentos. Deus quer que todo o seu povo participe da adoração. Você pode não ser um mestre de música, um profeta ou um professor, mas Deus aprecia o que você tem a oferecer. Desenvolva seus dons especiais e ofereça-os na obra de Deus. Romanos 12:3-8, 1 Coríntios 12:29-31. Os músicos eram divididos em 24 grupos, de um modo correspondente aos 24 grupos de levitas. Esta divisão de trabalho ordenou o planejamento do trabalho do templo, promoveu a excelência tornando o treinamento mais fácil, deu variedade à adoração porque cada grupo trabalhou durante um período, e forneceu a oportunidade para que muitos estivessem envolvidos.